E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribas, esse é o meu amigo Fábio Fogo. Isso, estamos aqui dando continuidade, ao projeto Capacitando e Fortalecendo a Rede, o curso 2, e esse é o nosso primeiro módulo, que a gente vai falar aí sobre criança e família em situação de vulnerabilidade. Pois é, galera, e hoje a gente vai dar uma prévia neste módulo sobre os estigmas socioeconômicos. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso, né, Ribinho? Dentro do processo social de desigualdades e de que forma, através das políticas públicas, nós podemos pensar novas perspectivas a partir da educação social. É um pouco isso, né? É exatamente isso. E aí a gente tem que então começar, a gente vai fazer um pouquinho do que fez no primeiro encontro que a gente teve. A gente precisa fazer aí uma análise, de conjuntura sempre. O educador social ele precisa estar envolvido nessas análises, para a gente ter noção de onde a gente vai trilhar o caminho do nosso trabalho. Galera, é um pouco assim de analisar o ambiente em que estamos e a partir desse ambiente analisar um pouco a situação do personagem principal para nós nesse contexto, que é a criança, é o adolescente e suas famílias, e a partir daí construir um caminho de educação social que vale a pena. E aí a gente começa então, vendo aqui alguns artigos, e todos eles são referentes ao direito da criança e do adolescente. Então aqui nós temos um dos princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança, nós temos aí o artigo da Constituição Federal de 1988, nós temos a Convenção dos Direitos da Criança, que ocorreu em 1989, e até chegar aí no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o que todos esses artigos têm em comum? O que eles nos trazem? Para começo de conversa, Ribinha, eles nos trazem a legitimidade de entender que é direito da criança, é direito do adolescente, toda uma proteção, todo um arcabouço de políticas públicas e que, portanto, quando a gente invoca essa discussão e a necessidade de pensar uma educação social que respeite esses direitos, a gente deixa muito claro que não é coisa da cabeça da gente, não é coisa de uma fantasia utópica, de alguém que um dia acordou querendo um mundo melhor, não. É fruto de um conjunto de legislações que a duras penas foram construídas no Brasil, a exemplo de outros países também, é claro, mas aqui especificamente a gente está falando do Brasil, que asseguram a necessidade de políticas públicas. Nos mostra, Fábio, que é responsabilidade da família e do Estado. Nós, como educadores sociais, nós somos a presença dessa política pública, desse Estado. Exato. Nós representamos isso, é por isso que nosso trabalho ele é tão importante, a gente reconhecer a importância desse trabalho, desse profissional. Seja nas organizações da sociedade civil, seja nas repartições públicas. E em relação a esse slide, pessoal, a gente não vai lê-lo inteiro, ele vai estar disponível no material físico que nós vamos entregar a todos os participantes, mas a gente queria, Ribas, destacar aqui alguns pontos que são muito importantes para a discussão que a gente vai fazer na sequência. O primeiro é esse aqui, ó. Toda criança será beneficiada por esses direitos, sem nenhuma discriminação por raça, cor, sexo, língua, religião, país de origem, classe social ou riqueza. Por que é tão importante esse primeiro momento, galera, que está aqui na Declaração dos Direitos das Crianças da ONU de 1959? Porque aqui a gente traz uma ponte da primeira discussão que fizemos com a Carla, lá atrás, Ribas? Isso. Uma discussão que falava muito sobre as questões dos preconceitos que permeiam todos nós, preconceitos que a gente tem que estar desconstruindo o tempo todo, E quando a gente pega o artigo aqui 227 da Constituição, diz assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer e à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, acho que quando a gente pega todas as leituras, na verdade, vocês vão perceber que enfoca muito que a responsabilidade do Estado, da família, mas também da sociedade, garantir esses direitos à criança e ao adolescente. E nós, como educadores, somos portadores, né, dessa mensagem, né, dessas leis. Então a gente tem que ficar atento a isso. E o quanto, galera, é bonito olhar para um texto como esse, e mais bonito ainda saber que é nosso potencial transformador trazer essa responsabilidade como missão no dia a dia dos projetos, dos atendimentos. É fantástico, difícil, uma grande responsabilidade, mas muito bonita, né? Sim. E aí nós temos que cobrar todas essas esferas, então. Seja ela da família, seja ela do Estado, seja ela da sociedade. Exato. E, saindo daqui, a gente então faz uma pergunta. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer quem são essas crianças, né? Quais são as famílias que vivem, né, em situação de vulnerabilidade? E a gente precisa responder essa pergunta aí. Pois é, né, galera? Não é tão difícil, a princípio, responder uma pergunta como essa. São as famílias mais pobres. Mas a gente precisa problematizar um pouco mais a questão para entender, primeiro, por que essas famílias são premiadas com essa pobreza, enquanto outras são realmente premiadas com uma série de privilégios. Qual é o contexto social que nos traz essas famílias em específico, né? E aí a gente então para um pouquinho e vamos aqui dar uma olhada, né, nesses dois gráficos, que já vai nos trazer um pouco da direção do porquê essas crianças e essas famílias vivem na pobreza extrema. O primeiro gráfico aqui, ele nos mostra a concentração de renda. Brasil tem a segunda maior concentração de renda entre mais de 180 países. A concentração aqui ela se refere àquele 1% mais rico. E olha o Brasil aqui, ó. É o segundo país que mais concentra renda, né, em uma minoria da população, da sua população. 1% da população concentra 28,3% da riqueza do país. Isso é que dado alarmante, escandaloso, né? Escandaloso. Então, quando a gente se pergunta quem são as famílias em situação de vulnerabilidade, a gente tem nitidamente num dado como esse um primeiro indicativo. Com certeza são as famílias que não estão aqui, que não têm privilégios, não têm parte dessa concentração. Mas a gente não está dizendo aí nenhuma novidade, não é? Todo mundo mesmo sabe disso. Desigualdade existe. Está no jornal todos os dias, já não nos impacta mais como em outros momentos, a gente vai se acostumando com essa notícia, uma notícia é um dado. Mas é muito importante parar para contextualizar, porque lá na frente, nos próximos módulos, quando a gente for discutir a sensibilidade, a empatia do educador, do profissional, na sua atuação, na hora de pensar sua metodologia, no trato com a criança, nós precisamos nos lembrar deste projeto macabro de desigualdade que cria todo esse cenário terrível com o qual a gente precisa lidar. E o segundo gráfico, quando fala de distribuição da renda, né? E aí ele mostra o quê? 1% dos mais ricos, né, então concentra esses 28,3% da riqueza da renda no Brasil. Enquanto os mais pobres, que são 40% da nossa população, né, somam aí 10% dessa riqueza. Então, aí a gente já tem um indicativo de onde estão as crianças e suas famílias. Elas fazem parte do quê? Desse 1% mais rico? Não, né? Está aqui, ó, nos 40% mais pobres do nosso país, que é justamente o público, né, que o educador social vai ter contato. E aí nós precisamos estar preparados, né, conscientes dessa realidade, porque senão a gente pode cair em algumas armadilhas, né? E aí isso aí, lá na frente a gente vai dar uma olhada, né, nesse módulo, quais são essas armadilhas, né, que
dando um sinal aí, né? Preconceitos, discriminação, a gente vai perceber, vai falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Né? Mas quando a gente olha aqui, 40% dos mais pobres também não sensibiliza, porque não tem rosto. Né? Não é o João, não é a Maria, não é fulano, não é ciclano. Por esse motivo a gente vai trazer um trecho de uma reportagem do Fantástico, que conta um pouco a história de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. E assim a gente consegue enxergar melhor quem é essa criança que faz parte dos 40% dos mais pobres do nosso país. Exatamente. Vamos lá. E pessoal, pode ser que a galera aí de casa já tenha assistido essa reportagem, mas compensa a gente fortalecer aqui novamente. E nós vamos colocar, é claro, só um trechinho, é uma reportagem que dura 15 minutos. Depois nós vamos deixar o link à disposição, caso a galera queira acompanhar a reportagem inteira, uma reportagem muito boa. Mas nós vamos dar uma olhadinha nesse trechinho agora. Vamos lá. 27% são crianças e adolescentes. Metade dessas crianças e adolescentes tem pelo menos um dos seus direitos fundamentais violado. Esta semana, 2 documentos importantes dedicados à proteção infantil estão fazendo aniversário. São 60 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança e 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança. De lá para cá, o Brasil avançou muito, mas ainda enfrenta desafios. Você vai conhecê-los agora nas vozes de meninas e meninos brasileiros. A reportagem é de Natália Butti e Eduardo Torres. Toda criança tem direitos. Assim começa a Declaração Universal dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959. Exatos 30 anos depois, em 20 de novembro de 1989, outro importante instrumento de proteção infantil foi assinado: a Convenção sobre os Direitos da Criança. 2 documentos que mudaram a forma de o mundo enxergar meninos e meninas. Existia uma ideia de que a criança era incapaz, de que a criança era imatura, de que a criança não estava completa. Esses documentos trouxeram uma nova visão, colocando a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. É preciso que a gente retome essa ideia de que crianças e adolescentes devem ser prioridade. O Brasil teve muitos avanços. Reduziu a mortalidade infantil, a desnutrição crônica, o número de crianças fora da escola e de adolescentes analfabetos. Mas ainda existem muitos desafios. A criança terá direito a crescer e se desenvolver em boa saúde. Nós temos um compromisso com as Nações Unidas de universalizar água e esgoto até 2030. Se a gente continuar avançando nessa velocidade dos últimos 10 anos, nós não vamos alcançar nunca essas metas. Sem a combinação de desenvolvimento econômico e desenvolvimento social, a tendência é que o país vai ter concentração de renda, de exclusão social, e quem mais vai sofrer os impactos são as crianças e os adolescentes. Eu acordo 5 horas da manhã, saio para reciclar. A única renda que nós temos. Passo a sustentar a família de 7 comigo e minha mãe, entre um torno de seus 70 a 100 reais por mês. Meu nome é Ana Mia, tenho 9 anos, eu moro no bairro do Uruguai, em Salvador. Minha mãe precisava da minha ajuda, entendeu? A gente botava dentro do carrinho garrafa, latinha, ferro, alumínio. O problema do trabalho infantil é comum, sim. A Noemi saiu um dia com a mãe e a avó ficou desesperada, né? Procurou até a gente, a escola interferiu junto. E isso é para estudar, não trabalhar. Tem criança que já nem sabe ler e escrever porque fica trabalhando em vez de ir para a escola. Isso não aconteceu comigo. A situação que viveu Noemi, infelizmente, é comum para aproximadamente 2,7 milhões de crianças no Brasil, numa faixa etária de 5 a 17 anos de idade. Não se deve permitir que a criança trabalhe antes de uma idade mínima adequada. Em nenhum caso será permitido que a criança se dedique a qualquer emprego que possa prejudicar sua saúde ou sua educação.
As crianças deixam de estudar, deixam de fazer as atividades para ir vender bala, para ir lavar carro. A gente vai lá, conversa com os pais e vai botando essas crianças para fazer outra atividade em vez de trabalhar. Minha parte favorita do dia é o espaço cultural, que lá eu brinco e faço várias coisas. Na realidade, criança não trabalha, né? Criança, na verdade, dá trabalho. A Noemi representa um momento de consciência das famílias que vivem uma situação de vulnerabilidade. Ela representa uma descoberta da família de que a educação deve estar no centro do desenvolvimento da criança. A partir desse trecho, o que a gente consegue extrair de informações? Primeiro, a fala do coordenador da Unicef no Brasil, ela vem justamente de encontro com o que está mostrando os dados aqui do gráfico. É interessante que essa matéria é de 2019. Os gráficos aqui são de 2019 também. Eles então corroboram com aquilo que o coordenador está dizendo. Vai haver concentração de renda e vai aumentar a desigualdade social. E é justamente esse cenário que a gente está percebendo. E aí isso influencia, mas para que eu preciso saber disso? O que isso vai mudar no meu dia a dia como educador social, como alguém que trabalha num projeto lá na periferia? Não tem nada a ver. Tem a ver porque vai diretamente de encontro com a história de Noemi. Que a mãe sai 5 horas da manhã com seu carrinho, catando os materiais recicláveis, e aí ela precisa fazer o quê? Ela vende isso e ganha em torno de 76 a 100 reais por mês para manter uma casa de 7 pessoas. É inacreditavelmente dolorido, né, Rivas? Inacreditavelmente dolorido. E a situação da Noemi é um reflexo de uma série de outras situações de diversas outras famílias que também são dependentes de catar o lixo, reciclável, dependentes às vezes da merenda escolar para poder ter um alimento, dependente das políticas públicas do CREAS, do CRAS, dos projetos diversos da sociedade civil, das entidades e assim por diante, para ter um acesso à cultura, para ter um acesso a uma proposta educacional. Daí a importância de nós termos essa sensibilidade para perceber. Precisamos desenvolver uma concepção política e pedagógica que dê conta de entender isso. Que é um pouco daquilo que nós vamos falar mais para frente, né, Rita? Exatamente, vai muito além. O nosso trabalho ele vai além daquilo que nós estamos visualizando. Ele faz parte de todo um sistema. Há um sistema e que a criança, o adolescente que está sendo atendido lá no projeto que eu trabalho, ele faz parte de tudo isso. É global, mas também é local. Então a gente tem que perceber que faz essa via de ida e volta. Então é interessante quando a gente enxerga um pouco além daquilo que eu estou vivendo. Para mim também tem a concepção do porquê que isso está acontecendo. Será que é só falta de vontade? Como às vezes aquela questão do preconceito. Mas a família também não quer. Será que tudo é tão simples, se resolve no querer? Será que não tem algo muito maior por trás da pobreza? E agora, galera, indo para o próximo slide, a gente vai refletir um pouco, uma noção um pouco mais aprofundada dos estigmas sociais diversos que a gente passa a enfrentar a partir desse cenário macabro que coloca as nossas famílias nessa situação de vulnerabilidade. E aqui nós destacamos 3 principais estigmas. Existem tantos outros estigmas, que são fruto do quê? Dessa concentração de renda que gera a desigualdade social. Então, falar um pouquinho sobre eles assim, de maneira breve, todo mundo tem isso em mente, mas é interessante quando a gente traz alguns dados que isso reafirma o que está acontecendo hoje no país. Já acontecia e vem intensificando. Para a gente refletir, galera, de uma forma um pouco mais concreta a situação da fome. Do total de 211,7 milhões de brasileiros, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar. E destes,
43,4 milhões não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Galera, olha só, a fonte é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Então aqui, né, Ribas, a gente já começa a entender que a vulnerabilidade, fome, que já era um problema dentro das realidades nas quais nós atuamos, agora, pós-pandemia, vai se tornar um problema ainda muito maior. E aí temos aqui também a questão do desemprego, né? E de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio Contínua, o PNAD, divulgados pelo IBGE, a taxa de desemprego no Brasil subiu 14,7% no primeiro trimestre de 2021 e atingiu o recorde de 14,8 milhões de brasileiros desocupados, né? Essa fonte aí é do jornal da USP, né? Mas os dados são do IBGE. Então a gente percebe que esses estigmas andam de mão dada. Desemprego, fome, que gera um terceiro, que é preocupante, né? Que é aí a violência. E a violência ela tem aumentado, né, nesses últimos anos, principalmente nesse período de pandemia. Tanto é que aí o Brasil teve uma alta de 5% nos assassinatos em 2020, na comparação com 2019, após 2 anos consecutivos de queda. Isso por si só já é assustador. Mas quando nós pegamos um outro dado, que é do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, e aí nos deixa um pouco mais preocupado. Que diz assim, ó, 267 mortes de crianças de 0 a 11 anos ocorreram em 2020. 170 dessas crianças tinham entre 0 a 4 anos. Foram 5.855 mortes violentas de adolescentes entre 12 e 19 anos. O que tem acontecido? O que tem acontecido para gerar tanta violência? Porque a violência vem crescendo, né, a cada ano que passa. Por que será que os nossos jovens, os adolescentes, as crianças agem de maneira violenta dentro dos projetos? Será que isso não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com desemprego, com fome, com desigualdade social, com concentração de renda, né, com uma população empobrecida? A gente precisa tentar fazer essas conexões. Será que todos nós, né, temos essa consciência do quanto cada um desses estigmas são conectados dentro de um roteiro muito feio de se ver, que é encenado dia após dia nos bairros, nas famílias, nas escolas de periferia? É um roteiro muito difícil de se ver nos projetos nos quais nós atuamos. Será que nós, quando vemos a criança, como bem disse o Ribas aqui, que teve de repente um desempenho um pouco aquém do que nós esperávamos, a criança que teve um comportamento um pouco mais agressivo, um pouco mais violento, a criança que veio comendo de uma maneira afoita e desesperada quase, será que eu tenho noção do quanto esses comportamentos, muitas vezes sutis, outras vezes nem tanto, da minha criança, do meu adolescente, fazem parte do resultado desse roteiro? Esse material ele também está disponibilizado, principalmente o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Ele está disponível na internet, pode baixar, quem quiser, no material vai ter o link, né, para que o pessoal possa ver. Existem dados ali que são extremamente importantes, que é legal a gente fazer uma leitura, para a gente começar a ficar mais sensível, né? Porque quando nós nos apropriamos de informações, né, de fontes seguras, importante pensar isso, né? De fontes seguras, nós vamos nos tornando mais sensíveis. Possibilidade de ter maior empatia, mais solidariedade, né? O próprio desempenho do nosso trabalho ele vai se tornando melhor, a partir de fatos reais, informações concretas,
né, fontes seguras. Isso é legal para a gente trabalhar. E de um entendimento mais crítico e menos apaixonado da realidade. E aí vem aqui, né? Quais são as consequências, né, que aqueles estigmas, fome, desemprego, violência, podem trazer, né, não só no âmbito social, lá fora, mas às vezes dentro do nosso próprio projeto. Né, porque é reflexo. A gente tem que pensar que o projeto ele não é algo aquém do mundo. Entrou do portão para dentro da minha instituição, está tudo legal. Não, ele traz reflexo, ele é reflexo da realidade social que vive o educando do lado de fora. Querendo ou não, nós fazemos parte desse roteiro social que dizemos agora há pouco. E será que nós estamos percebendo essas consequências diversas que as famílias em situação de vulnerabilidade sofrem? Preconceitos, discriminações, exclusões, abusos, explorações e a marginalização. Será que isso acontece dentro, né, das nossas oficinas lá, nos projetos? Será que acontece no nosso dia a dia, na escola, né, no bairro, às vezes dentro da própria família? Né? Isso tem acontecido ou é só conversa? Na rede de convivência, repetindo, inclusive na rede de convivência da criança, do adolescente, da família, inclusive nos nossos espaços, como bem trouxe o Ribas, será que existe preconceito? O Fabião falou aqui, por exemplo, a criança que come muito afoita. Às vezes a criança, tanto na escola quanto no projeto, ela se alimenta de uma forma ali, né? Afoita realmente, ela come bastante, come 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso. E se deixar, come até mais. Com um certo desespero até às vezes. É comum que a gente banalizou isso. Né? Fulano vai na escola só para comer merenda. Aquele lá é morto de fome. Né? Esses pequenos, né, às vezes nós também contribuímos com o reforço desses preconceitos. Né? Os amigos já fazem isso. Fulano só quer saber de comer. Calma, não está na hora do intervalo não. Né? Moleque, você está morrendo de fome? E às vezes não está morrendo de fome, mas está com muita fome. Justamente porque as principais refeições da criança que vive numa situação de vulnerabilidade, ela é aquela da escola, é a merenda. É aquela bolachinha com chá, que às vezes para mim, bolacha com chá, mas para aquela criança é uma das refeições diárias. Então a gente age com alguma certa discriminação, não que sejamos preconceituosos. É porque muitas vezes é inconsciente. Exato. Né, Ribas? Às vezes a gente nem percebe, sem querer. E a gente conversava ontem, né, Ribas? Preparando um pouco esse diálogo que a gente está trazendo hoje aqui, citando exemplos de situações dos projetos, inclusive pelos quais a gente já passou e tal, onde muitas vezes a gente precisa fazer uma dinâmica, uma oficina, uma brincadeira, em que a gente tem que tirar o sapato, e as outras crianças vão perceber aquele chulezinho de uma criança que está numa situação um pouco mais complicada, numa família mais comprometida em relação a certos aspectos, que de alguma maneira desponta lá na higiene, sim, desponta. São as várias mazelas que a gente tem que enfrentar e muitas vezes nós, educadores oficineiros, como é que vamos nos colocar? Como é que vamos dialogar com o grupo de uma maneira que não exponha? Como é que podemos talvez tomar o cuidado dentro de uma metodologia um pouco mais intimista, mais empática, de chamar especificamente aquela criança, de procurar saber como é que está a situação da família em relação à higiene, se tem alguma questão a mais em que o projeto possa favorecer, possa contribuir, para que a gente não contribua, consciente ou inconscientemente, com esses processos de preconceito, de discriminação, de exclusão. Acho que a gente vai até falar um pouco melhor sobre isso, quando a gente trabalhar metodologia, oratória, maneiras de abordar. Isso é legal porque nós vamos aperfeiçoando o nosso tato, né? Nosso olhar para a realidade desse educando. Isso é interessante, porque todos nós estamos num processo de aprendizado contínuo. A gente traz aqui um pouco das nossas experiências, porém, né, não há o saber tudo, o ideal. Isso é construído. Mas para construir, a gente precisa compreender que ainda há limitações, né, no nosso agir,
nosso educar, a gente precisa ter essa sensibilidade, justamente para, como o Fabião falou, a gente não contribuir de maneira errônea. E aí, pessoal, vale registrar aqui que tanto o Fábio quanto o Ribas são educadores sociais, que erram, que acertam, que já cometeram equívocos, que por vezes reforçaram essas consequências sem querer, sem perceber, mas na medida que a gente se dá conta e toma consciência desse nosso processo, a gente se reinventa, desde que haja humildade para constante formação. Então é por isso que a gente está aqui. Essa formação que hoje nós estamos aqui desenvolvendo juntos, infelizmente não é de forma presencial, é aqui de forma digital, mas essa formação é fruto disso, da necessidade de se reinventar, reconhecendo que por vezes nós contribuímos com essas consequências. E aí, a gente passa aqui então, adiante essa conversa, para saber, poxa, mas como que a gente pode enfrentar então tudo isso? E aí a gente parte do primeiro ponto de vista, aí, o primeiro passo. A gente pode fazer o enfrentamento dessas vulnerabilidades a partir de políticas públicas voltadas à promoção e defesa dos direitos, do desenvolvimento dessa criança que a gente está atendendo. E aí o Fábio ele coloca que há dois tipos de políticas públicas que a gente pode aí pensar. E aí isso fica um pouco mais fácil para a gente. Numa esfera que a gente está aqui falando, né, das políticas. Então, o Fábio podia dar essa... Pois é, galera. Ontem nós também conversávamos, né, sobre o quanto as políticas públicas talvez possam se dividir entre políticas de socorro, aquela política que chega já para resolver, o exemplo do Conselho Tutelar, já chega para intervir e resolver alguma situação de vulnerabilidade que já gerou uma série de consequências. E também existem aquelas políticas públicas que são de transformação, que são emancipatórias. Em geral, essas políticas vêm para prevenir circunstâncias. Daí entra, daqui a pouquinho, o enfoque que nós vamos dar na educação social. Mas vamos lá, um passo de cada vez. Porque, mais uma vez, a gente volta na questão, né, da família, do Estado, da sociedade. Então, as políticas, ela parte da onde? Do Estado. Ah, mas o que eu, educador social, posso fazer se essa é a parte do Estado? Aquelas políticas que já foram implantadas, nos cabe como cidadão, sociedade, cobrar que elas funcionem. Muitas vezes eu posso fazer, esse também é meu papel, né, de cobrança. Através do quê? O Fábio já apontou aí, né? Conselho Tutelar, né, através do Conselho de Direitos, através do próprio poder público, ir lá conversar e dizer, e aí, como está, né? Por que não foi implantado? Estou precisando, né? A não implantação de políticas públicas, sejam elas emancipatórias ou de socorro, prejudica o nosso trabalho. Então a gente precisa buscar as esferas para que a gente possa trabalhar em conjunto. É isso que é importante. E aí, entendendo também, né, Ribas, a nossa responsabilidade quando estamos na ponta, executando, talvez como braço executor dessa política pública, lá como psicólogo, assistente social, o oficineiro, o educador social mesmo, uma grande responsabilidade. Então, passando à frente aí, e o que nós esperamos, quais são os resultados que nós esperamos através dessas políticas públicas, através do nosso trabalho, né, como educador social, como um profissional que faz parte dessa rede. Né? Então a gente espera aí a garantia de direitos, a quebra de paradigmas socioeconômicos, o acesso do nosso educando aos bens públicos, a ascensão social dessas famílias e o bem-estar, né, que a gente vai chamar aí de bem viver, que é muito mais amplo do que só estar, é ser. Né? E tudo isso pode vir, né, por meio do nosso trabalho, quando o trabalho é bem executado, quando nós estamos dispostos a assumir, né, o nosso papel político, né, o nosso papel pedagógico. Né, isso tudo, né, é uma grande, na verdade, felicidade que a gente pode ter quando a gente alcança um desses resultados. Desses resultados esperados, chama a atenção aqui para dois pontos. O primeiro é a quebra de paradigmas socioeconômicos. Isso é quando conseguimos compreender que a mãe da Noemi, que acorda às 5 horas da manhã para catar os recicláveis dela,
e ganha entre 70 a 100 reais no mês para sustentar a família, ela não é culpada da sua pobreza, mas ela é vítima de uma concentração de riqueza que existe no país. Ela é vítima da desigualdade social. E aí nós paramos então de olhar, né, estigmatizar o pobre. Exato. E passamos a entendê-los como vítima de um grande sistema. Porque aí cai por terra aquela discussão que está na moda de meritocracia e toda essa coisa, né? E aí, pessoal, é importante a gente entender também a nossa importância a partir da quebra do paradigma socioeconômico na busca de uma ascensão social, de uma família que precisa de bem-estar social, como qualquer família. Então nós, dos projetos, das entidades, do poder público, de todos os serviços que compõem a rede que cerca essa família, nós não somos um remendo dentro deste roteiro, um remendo, um curativo, um paliativo dentro deste macabro roteiro de desigualdade social. Não. Nós somos protagonistas num processo de ascensão social. Essa família precisa desta atuação político-pedagógica de nós, socioeducadores, profissionais em geral, nessa busca por bem-estar. E aí então veio o que é essa educação social, que a gente tanto fala, já vem aí alguns, né, falamos várias vezes, e a gente então quer descobrir o que é educação social, né? Aqui diz assim: é uma praxis política pedagógica com perspectiva crítica, emancipadora e de transformação, com base no reconhecimento e defesa dos direitos humanos. Tem outras tantas, né, definições para a educação social, mas essa é a que a gente atua diretamente. E aí vale aqui colocar uma diferença, né, galera? Muito importante. Eu posso imaginar um curso numa determinada área qualquer, vamos colocar aí um curso de fotografia, por exemplo, numa determinada instituição, na qual eu vou, aprendo todos os critérios técnicos para me tornar um bom fotógrafo e saio dali, é um curso, uma formação, pego um diploma, um certificado, e assim por diante. A gente pode estender para qualquer outro curso profissionalizante, um curso de marcenaria, de torneiro mecânico, o que for, pego meu diploma e posso dizer que passei por conta disso por um processo educacional, ali, tecnicamente falando e tal. Não necessariamente eu passei por um processo de educação social. Não necessariamente. Porque, como o Ribas bem trouxe aqui nesse slide para a gente, a praxis política pedagógica dentro da educação social precisa ter uma perspectiva crítica, emancipadora. Porque, de repente, esse fotógrafo que participou desse processo técnico de formação vai trabalhar numa revista de fofocas, uma revista de moda, legítimo, tudo certo, não tem problema nenhum. Mas ele parte de uma outra praxis, que não necessariamente tem um comprometimento com essa política pedagógica de perspectivas, de reconhecimento e defesa dos direitos humanos. É diferente do mesmo fotógrafo que passou por aquele processo e de repente foi desenvolver uma oficina de fotografia com crianças de periferia num determinado projeto social. É outro tipo de intencionalidade, é outra fotografia. O olhar é outro. O olhar é outro. A postura é outra. Por isso, a diferença de uma educação pensada de uma maneira comum para o que é a concepção de educação social. Um educa para a profissão, né? O outro educa para a sociedade. Do convívio, da cidadania, do direito. Né? São focos de educação diferentes. Ambos são educação, mas cada um tem uma perspectiva diferente. Exatamente. O que nos leva, então, aí, né, a pensar qual o papel do educador social. Então, o educador social, ele não... Peraí, eu como educador social não vou ensinar a tirar foto, mas eu sou fotógrafo, né? Mudar a perspectiva.
E a intencionalidade. A intencionalidade. Então aí o educador social, ele precisa enxergar o educando primeiramente como um sujeito social, que pensa, age e sente. Não é um vaso vazio, onde eu vou depositar conhecimento, técnica, né? Não é assim que funciona. Né? Dentro daquilo que o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? Exatamente. Como se a criança fosse um depósito de conhecimentos. Né? Pensar que ela chega dentro do projeto, ela já tem toda uma caminhada. Ela já tem as noções sociais que ela vive, convive, etc. E tal. É por isso que o educador social ele precisa ler e compreender o espaço de vida desse educando. E aí a gente fala do meio entre, que é a família, né, aquele núcleo, mas o entorno dele também. Como que é o bairro? Como que funciona? Como que é na escola? A gente precisa ler, a gente precisa, como educador, ter a compreensão do universo, né, dessa criança, desse adolescente. Porque a partir disso, a gente começa a desenvolver atividades que são significativas, que fazem parte da realidade desse educando. E aí a gente vai trabalhar isso quando? Né, no próximo módulo, né, metodologia. Né, a necessidade que nós temos de conhecer a história e a realidade de cada educando, para que a gente possa contribuir de uma forma mais efetiva, né, na construção social desse sujeito. Mesmo que a gente saiba que é extremamente difícil, é desafiador, porque você está lidando, de repente, numa oficina com 20, 30 crianças, adolescentes, e cada um com a sua realidade, com a sua formação familiar. No entanto, a necessidade de fazer um esforço para chegar ao máximo possível dessa pluralidade que é o espaço de convivência dentro dos projetos, dos atendimentos e assim por diante. Por isso que quando as atividades, né, que nós aí preparamos, elas vão de encontro ao desenvolvimento das competências socioemocionais, é mais difícil da gente errar. Porque trabalhar o quê? O que são essas competências? Empatia, solidariedade, altruísmo, né, que são palavras-chave aí. Quando a gente começa a trabalhar nessa perspectiva, né, a gente começa a transformar esse sujeito. E ele também começa a nos transformar. Então é aquele jogo de ida e volta, né? Isso é muito interessante porque a chance de errar ela é menor. Mas quando nós queremos trabalhar especificamente técnica, né, o jeito certo de fazer, porque o jeito certo de fazer é o jeito que eu faço, aí nós vamos deparar, nós vamos perceber um pouco mais de dificuldade. E nós também não vamos sair do lugar, porque nós não estamos exercendo a função ou o papel do educador social. A gente está exercendo o papel, né, do profissional de fotografia, no caso. Então isso é interessante a gente pensar aqui nesses exemplos. Né? Que nesse caso acaba caindo numa armadilha tecnicista. Nem todo bom profissional é um bom educador social. Né? No sentido de um profissional, a gente está falando da fotografia, nem todo bom fotógrafo será um bom educador social. Né? E aí serve para qualquer profissão. Isso. Porque a gente não se apropriou ainda das diretrizes, né, da educação social. Por isso que a gente precisa conhecê-las. Exato. E aí nós vamos chegando aqui então nas considerações, né? E a gente considera que esse educador, então, quem trabalha, quem fez a opção por ser educador social, né, contribuir para a educação social, né, é o quê? É de construir novas perspectivas para desenvolver e promover o trabalho socioeducativo. Né? Isso para quê? Né? Para que a gente vislumbre, né, uma transformação social, a diminuição das desigualdades, né, maior distribuição dessa renda que existe, é um país rico, né, a implantação de políticas públicas, das que sejam cumpridas, as que já existem, né, e que a gente possa, em conjunto, construir novas. Porque nós também somos agentes, nós também, como educadores, somos protagonistas, que precisamos dar protagonismo ao educando, que precisamos fazer com que ele se reconheça como sujeito, justamente para a gente construir, né, um país de mais justiça social. Acho que essa é a grande consideração que a gente tem a fazer. E a partir daqui, galera, antes de nós
encerrarmos o encontro de hoje, nós deixamos aqui o convite para que o pessoal possa participar nos comentários, dizer onde concordou, onde discordou, acrescentar qualquer coisa ao que a gente trouxe aqui, não é, Ribas? Porque afinal de contas, pessoal, nós estamos aqui trabalhando essa formação, claro, baseados nas nossas formações acadêmicas, nas nossas leituras, mas principalmente, como já dissemos anteriormente, vale ressaltar, nas nossas experiências enquanto educadores sociais. Portanto, são experiências em que a gente está experimentando o tempo todo, está errando, está acertando, então eu faço questão de registrar isso. Nós não somos senhores de verdade alguma, a gente só está promovendo aqui um debate, uma discussão importante para a formação de todos nós. Na sequência, nós vamos ter agora um encontro de interação sobre tudo que foi debatido aqui, tudo que foi discutido aqui. Por isso é muito legal que a galera venha para o encontro de interação munida de dúvidas, de perguntas, de sugestões, de acréscimos que queiram fazer, legal? E quero registrar também que o próximo módulo depois do nosso encontro de interação vai ser um módulo que vai discutir metodologias. Isso significa que nós vamos trazer receitas e fórmulas mágicas para resolver todos os problemas? É claro que não. Só significa que a gente vai, a partir das nossas experiências, reforço, tentar trazer um pouquinho do que pode vir a ser este promover o trabalho socioeducativo, como meio de colaborar. É só isso. Então o próximo encontro vai ser um encontro interativo, o outro vai trazer as metodologias, e aí nós teremos chance também de aprender com a galera que está nos assistindo nesse momento, lá nos comentários e tudo, o que tem dado certo nas suas práticas socioeducativas, porque a gente também está aqui para escutar, para aprender, para receber de vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem esteve com a gente aí até esse momento e até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau.